Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elicelton Farias e eu vou falar nesse vídeo sobre um dos temas mais importantes para a seara de execução, que é a ação monitória. Quais são os requisitos dessa ação monitória? Você que está me vendo aí nesse exato momento, já aproveita, deixa o seu like, isso é bem importante para o crescimento aqui do nosso canal. Também já se inscreve nele, constantemente nós estamos trazendo dicas incríveis da seara jurídica, dicas incríveis e práticas de advocacia. Eu tenho certeza que vai agregar demais para o seu escritório, vai agregar demais para a sua carreira. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem aqui comigo. Pessoal, o que é uma ação monitória? Pessoal, a ação monitória ela tem um pressuposto. A ação monitória é a possibilidade de você conferir executividade a determinados títulos que não têm essa característica para, de uma forma mais célere, haver o direito de seu cliente. Eu explico. Dentro do nosso Código de Processo Civil, temos alguns títulos que assim foram chamados de títulos executivos extrajudiciais. Em outras palavras, quando eu tenho um documento, quando eu tenho um ato que cumpre alguns requisitos, caso eu queira cobrar ele, eu não preciso entrar com toda essa ação de conhecimento, passo a passo de uma ação de conhecimento, de provar a existência do direito, aquilo tudo. Não. Eu posso entrar com um procedimento mais célere, que é uma ação de execução de título extrajudicial. Procedimento mais objetivo, mais rápido, para você ter o direito do seu cliente. Qual é o grande problema? É que para que eu possa estar utilizando esse sistema, esse método de execução, eu preciso que o título, que o direito do meu cliente, ele cumpra alguns requisitos, que é justamente esses requisitos voltados para um título executivo extrajudicial, que claramente já é trabalhado dentro do Código de Processo Civil. Vou dar um exemplo muito comum, que muitos de vocês conhecem, que é o cheque, um contrato assinado por duas testemunhas. Alguns documentos cumprem essas características. Então, se eu tenho lá um cheque, eu posso estar entrando com ação de execução. Passou lá o prazozinho, eu posso estar entrando com ação de execução direta desse cheque. Eu não preciso olha, reconhecer que esse cheque foi feito um negócio jurídico. Não. O título já me dá essa condição que eu posso estar executando ele diretamente. Então, quando um título tem essa característica, eu posso estar executando. Ocorre, pessoal, que muitos negócios jurídicos não têm essa característica. Muitos negócios jurídicos não são feitos com esses pressupostos. Então, imagina contratos, negociações que não obedeceram essa lógica, contratos, negociações que não obedeceram essas minúcias de um título executivo extrajudicial. É aí onde entra a nossa querida e famigerada ação monitória. Vamos entender muito bem. Imagina lá que seu amigo José fez lá um contratozinho de gaveta com fulano de tal. Ele assinou, teve lá as partes, teve toda a organização, fez tudo bonitinho, só que em vez de assinar com dois testemunhos, ele só assinou um, ou não assinou nenhum. Eu tenho um negócio jurídico, não tenho. Foi lá, imagina a compra e venda de um espelho. Compra e venda aqui de um espelho muito chique, muito bacana. Eu tenho um negócio jurídico? Tenho. Eu fiz um contrato, expliquei, olha, o espelho é esse, é XYZ, com tais características, com tal cenário, isso aqui, o espelho, bem bonitinho, vai ter isso, aquele outro. O preço desse espelho é tanto. Fui lá, fiz um negócio, anotei, tiver dirimência, algum problema, fiz toda a coisa. Ocorre que chegou no dia e na hora, fui lá, entreguei o espelho. E fulano de tal não me pagou. O espelho era R$2.000, fulano. Só deu 1.000 ou não deu nada. Olha só o que eu estou dizendo para o juiz. Eu estou aqui com título. Foi uma prova escrita. A gente fez um contrato de venda desse espelho. Não foi pago o preço e eu preciso executar de uma forma mais eficiente. Ocorre que esse contrato, por não ter cumprido esses requisitos, ele não tem o quê? Eficácia de um título executivo. É nesse cenário que não cumpre um dos requisitos do CPC que eu posso estar utilizando de um subterfúgio, de uma saída, que é justamente a ação monitória. A ação monitória é uma forma de eu pegar esse contrato que não tem validade, esse contrato que não teria essa força, não falo nem validade, não teria essa força de título executivo e conferir executividade a ele, conferir força a ele. E de uma forma mais rápida eu rever meu dinheiro, esses R$2.000 da compra desse respectivo espelho. Então, segundo o artigo 700, parágrafo 1º do CPC, a prova escrita pode constituir prova oral documentada, ou seja, deve ser produzida antecipadamente a própria prova. Então, eu posso ter um título, que é justamente isso, ou uma prova oral que eu tomei nota dessa respectiva prova oral voltada para o título executivo extrajudicial. Então, quando a gente pensa
Em requisitos para uma ação monitória, eu já entendi qual é o conceito de uma ação monitória. Quando ela se presta, lembre, para conferir executividade é um título. Eu pego um título que até então ele não tem força executiva, ele não é um título executivo extrajudicial, e vou conferir essas características a ele. Por quê? A ação monitória é uma ação que eu vou reconhecer a qualidade desse título. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Reconhecer a qualidade desse título como uma prova documental, reconheci isso. Feito isso, ele já toma outra característica. O título executivo não é judicial, mas propriamente dito judicial. De uma forma mais rápida, mais objetiva, porque o procedimento da monitória é mais simples e mais direto que com ação de conhecimento comum. Pegar todo esse título, obrigação de fazer, obrigação de pagar, com taxação, audiência de conciliação, especificar provas, audiência de instrução, não. A monitória é direta. Mas para isso eu preciso cumprir 4 requisitos. Primeiramente, a importância devida. Quando eu entro com ação monitória, eu devo falar o valor. Olha, eu quero exigir R$2.000, como é que é o nosso exemplo? R$2.000. E claro, quando eu exijo isso, eu preciso ter uma memória de cálculo informando. Um exemplo, R$2.000, mas isso deveria ter sido pago há 2 meses. Então, os juros lá, a correção monetária, que for o caso, tudo bem bonitinho. Uma memória de cálculo de quanto eu estou atualizando, porque essa memória de cálculo vai cumprir o segundo requisito, que é de uma ação monitória, que é o valor atualizado da coisa reclamada. Eu vou desenvolver, olha, começou em 2000, mas teve juros, correção, tal, o valor atualizado é R$2.117, por exemplo. R$2.117. Então, nessa ação monitória, eu estou buscando R$2.117. Claro, conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Qual é o proveito econômico perseguido? Os R$2.000. Então, eu vou apresentar a importância, eu vou apresentar a memória de cálculo. Esse, pessoal, na verdade, são os principais requisitos. O que eu vou trazer? O título propriamente dito, que não tem essa eficácia judicial, executiva, por assim dizer. Vou trazer ele acompanhado da memória de cálculo de tudo aquilo que compôs esse valor, a fim de trazer esse valor atualizado da coisa reclamada e o proveito econômico uma parte. Ou seja, outra parte teve um proveito econômico em vias da minha situação, porque ela pegou o espelho e não pagou absolutamente nada. Quando eu entro com esses requisitos, eu posso cumprir o que nós chamamos de ação monitória. Lembrando, a ação monitória se presta a conferir a executividade a um título que necessariamente não tem isso. Quando eu dou essa ação monitória, quando eu entro com essa ação monitória, a procedência dela é a confecção de um título que é executivo judicial. Então, eu vou poder executar esse respectivo ato. É o caso de um cheque que já perdeu aquela força de título executivo extrajudicial, um contrato que não cumpriu esses requisitos, como eu dei o exemplo. Dou força executiva a ele, eu posso tomar todas as medidas de execução comum, tanto na execução judicial como da execução extrajudicial. Um exemplo, o cisbajude e tantos outros atos de constrição. Foi pensando nessa realidade que eu criei algo único. O nosso curso sobre ação monitória. Como na prática você vai estar desenvolvendo a ação monitória, quais são os documentos, quais são os requisitos, como eu vou estar peticionando, qual a documentação necessária, qual o passo a passo de uma ação monitória. Se você quer conhecer o nosso curso sobre ação monitória, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você não pode perder de jeito nenhum a oportunidade única de você aprender sobre uma das ações mais importantes para a advocacia. Vai ser um prazer imenso ter cada um de vocês como meus alunos. Então, clica aqui na descrição agora mesmo, vem conhecer o nosso curso sobre ação monitória que eu estou te esperando.